Olá, boa noite. Alô. Olá, boa noite. Boa noite. Olá, vocês estão conseguindo me ouvir? Estão conseguindo me ver? Direitinho, mandem aí para mim nos comentários, por favor, para eu saber se a imagem tá boa, se o som tá bom, se dá para continuar. Gente, se alguém puder me responder aqui, se vocês estão conseguindo me ouvir, estão conseguindo me ver. Oi, Sidna, recebi aqui a mensagem. Se está conseguindo me ver, consegue me ouvir? O som tá bom? Queria só testar antes de poder começar. Tá bom? Então tá bom. Então, acho que dá para começar, né? Qualquer problema aí, vocês me avisem, por favor, nos comentários, tá? Eu sou nova aqui nesse negócio de live, confesso que não sou muito tecnológica, então, se tiver algum problema, por favor, me sinalizem para que eu possa corrigir aqui, se eu estiver falando baixo, falando alto, tá? Por favor. Então, vamos lá, começar me apresentando, primeiro de tudo. Meu nome é Cibele Alves, eu sou terapeuta sexual na saúde e educação, sou também consultora em saúde e educação sexual e sou habilitada na metodologia Claves, né, brincando nos fortalecemos, que é uma metodologia voltada à prevenção de violências à criança e adolescente. Tá? Eu queria, antes de tudo, agradecer imensamente a Mais Psicólogos, né, por ter feito esse convite para eu estar aqui participando dessa live, né, o Rodolfo em especial. E queria que vocês mandassem mensagens, enfim, perguntas no decorrer desse bate-papo, tá? Para que a gente possa, para que eu possa ir construindo aqui o conteúdo junto com vocês e para que seja interessante para todo mundo, tá bom? Vou tentar ficar sempre aqui de olho nos comentários para conseguir ir respondendo conforme vocês forem tendo dúvidas e tudo mais, tá? Então, vamos lá, né? O Rodolfo me convidou para que a gente pudesse começar esse bate-papo falando sobre educação sexual, né? É um tema bem, enfim, pouco discutido, mas, né, que envolve muito tabu. Então, antes de mais nada, para começar, eu queria conceituar um pouquinho o que é sexualidade, né? A gente, às vezes, tem uma ideia, uma concepção muito errada do que é sexualidade. Tá? Então, se a gente for pegar o que diz a Organização Mundial da Saúde, assim, muito resumidamente, a sexualidade, ela é uma energia que nos motiva a encontrar amor, afeto, ao contato especificamente, né? Então, ela não está relacionada com o sexo, né? Muito pelo contrário, ela está relacionada com as relações que a gente faz, né? Com a forma como a gente se põe no mundo, né? Então, é a forma como a gente expressa os nossos sentimentos, é a forma como a gente interage com outras pessoas, né? É a forma como a gente resolve os nossos problemas, como a gente pensa em relação aos nossos problemas, né? Então, é basicamente a forma como a gente se projeta no mundo, tá? E aí, quando a gente pensa em educação sexual, eu ouço muitas pessoas falando assim, mas isso não tem que começar na infância, né? Isso tem que começar na adolescência e tudo mais, né? E aí, se a gente pensar que a sexualidade, ela é inata, né, ela faz parte de tudo isso que eu falei, né, a expressão de sentimentos e tudo mais, então ela é inata, ela nasce com a gente, né, só não tem sexualidade quem não tá vivo, né, todo ser humano tem sexualidade independente da idade, tá, eu tô vendo aqui a mensagem do Rodolfo, obrigada, Rodolfo, mais uma vez, espero que eu consiga contribuir aí com o conteúdo para essa página tão bacana que, enfim, eu tenho o prazer de acompanhar. Então, vamos lá, continuando, né? Quando a gente fala que a sexualidade ela é inata, a gente precisa pensar, na verdade, que ela nasce até antes da gente,
tá? A nossa sexualidade, ela começa a ser formada quando a gente ainda está na barriga da nossa mãe, tá? Então, assim, a forma como nós somos concebidos, as expectativas que os nossos pais, que os nossos cuidadores tinham a respeito de nós, né? Tudo isso vai ajudando a formar a nossa sexualidade, porque quando a gente não nasce sozinho. Aliás, hoje eu vi um vídeo do Rodolfo lá na página do Instagram, da Mais Psicólogas, que eu achei maravilhoso, que ele fala sobre as expectativas que a gente tem, né, com os filhos, com a chegada dos filhos, né? A gente idealiza aquele filho perfeito e tudo mais. Então, assim, tudo isso que a gente idealizou, enquanto a gente, né, os nossos pais idealizaram, quando a gente ainda estava na barriga dos nossos pais, tudo isso ajuda a formar a nossa sexualidade. Porque a gente não nasce vazio, a gente nasce, né, às vezes a gente ouve falar, o recém-nascido ele nasce uma folha em branco, mas não é verdade, ele nasce carregado de expectativa, né, sejam elas boas, sejam elas ruins, mas ele nasce carregado de expectativas, tá, independente de ser uma criança desejada, de, enfim, não ser desejada e tudo mais, mas a gente sempre chega nesse mundo com muitas expectativas, né, dos outros, e tudo isso ajuda a formar a nossa sexualidade. Tá? Então, é muito assim, é errado a gente dizer que a educação sexual não pode começar tão cedo. Não, ela começa desde o momento que a gente nasce. Existem duas formas da gente educar, né? Existe a educação formal e existe a educação informal. Quando a gente fala de educação formal, a gente está falando daquela educação que você senta, né, olha para a pessoa que está na tua frente, ela vai falar especificamente sobre aquilo, você anota ou não, memoriza, enfim. Essa é a educação formal. Mas a educação informal, a gente está transmitindo o tempo inteiro, tá? Então, é a forma como a gente lida com a nossa própria sexualidade, a gente está passando uma informação para a criança, né? A forma como a gente fala ou como a gente não fala sobre determinado assunto, né? Não falar, não educar sexualmente também é uma forma de educar, tá? Então, a gente está educando o tempo inteiro, inclusive quando a gente não quer. Que, aliás, quando a gente não quer, é quando a gente mais educa, né? É quando a gente não tem essa intenção de educar. Então, esse aprendizado, essa educação sexual, ela se dá o tempo inteiro, tá? E aí, muitas pessoas falam assim, mas a educação sexual é papel da família, né? Não é papel da escola. E aí, vale a gente pontuar que, assim, a escola e a família têm papéis muito diferentes quando a gente fala de educação sexual, tá? Então, se a gente pensar que, assim, em casa existe um vínculo afetivo, né? Existe uma educação que se preocupa em preparar um ser humano de bem, né? Existem valores, existem culturas não, na verdade existe uma cultura, que é a cultura daquela família, né? E aquilo que a gente vai transmitir para aquela criança. Existe normalmente uma reprodução de modelos, né? A gente em casa tende a reproduzir os modelos dos nossos pais, né? Ou dos nossos pais, dos nossos cuidadores. Quando a gente fala de uma educação na escola, ela é completamente diferente, né? O vínculo, ele não é afetivo, ele é um vínculo profissional, né? Não existe uma preocupação em formar um cidadão, né, uma pessoa de bem. A gente tem uma preocupação de formar um cidadão, né? Alguém que vai contribuir e vai fazer parte daquela sociedade, né? Normalmente, ela é pautada em normas, né? Não é pautada em valores que vêm da família, ela é pautada em normas que toda a sociedade precisa seguir. Ela é multicultural, né? Na escola, a gente lida com várias culturas diferentes, né? E ela tem uma questão, a educação na escola, ela tem uma questão que é transformar a sociedade, melhorar aquela sociedade, né? A escola, pelo menos, tenta formar cidadãos que vão transformar a sociedade, diferente do que acontece dentro de casa, tá? Então, são formas de educar completamente diferentes, tá? Quando a gente fala de educação sexual especificamente, a gente tem que pensar que muitas pessoas falam, a educação sexual está relacionada à reprodução, né, a ensinar a usar camisinha, mas, na verdade, ela precisa abranger todas as questões que envolvem a sexualidade, né, essas questões que eu falei agora há pouco. Então, a gente precisa ajudar aquele cidadão a lidar com os próprios sentimentos, né, a respeitar os próprios colegas, respeitar a si mesmo, né, a saber conhecer, entender os seus próprios limites, né, falar sobre papéis de gênero, que é muito, muito diferente de que se diz ser ideologia de gênero, né? Quando a gente fala de papéis de gênero, é algo que a gente vive na sociedade, a gente precisa falar sobre machismo, sobre patriarcado, né? Tudo isso precisa envolver a educação sexual, né? E mais importante, a gente precisa ensinar aquele indivíduo a lidar com o próprio corpo.
que é uma questão muito complicada, que muitas vezes a família não sabe lidar com isso, a escola não sabe lidar com isso, e aquele cidadão passa, aquela criança, né, ela não aprende esses conceitos básicos, né, para aprender a lidar com o próprio corpo. Então, quando a gente fala de educação sexual, basicamente, a gente está ensinando alguns valores para essa criança, né? Então, a gente fala sobre consentimento, a gente fala sobre autoestima e a gente fala sobre autocuidado. Né? Essas três coisas são extremamente importantes, primeiro, para a gente pensar em proteção dessa criança contra abuso sexual, contra violências em geral. Né? A gente tem um número alarmante de violência sexual no Brasil e no mundo, né? A gente estima que a cada 10 crianças, 2 sofrem um abuso sexual. Tá? Isso independe de classe social, independe de raça, de etnia, de qualquer coisa, né? Infelizmente, o abuso sexual ele é extremamente democrático, né? Ele atinge todas as pessoas sem nenhum tipo de preconceito. Então, isso é uma questão muito complicada, a gente precisa saber lidar com isso, né? Hoje, infelizmente, se fala muito pouco sobre isso, né? A gente acredita que é uma questão que nunca vai acontecer com a gente, nunca vai acontecer com as pessoas ao nosso redor e está acontecendo o tempo inteiro, tá? Então, quando a gente educa essa criança sexualmente, né, desde pequenininha, a gente traz todos esses conceitos e uma das questões extremamente importantes, né, que aí precisa a gente conseguir trabalhar essas três coisas com a criança, né, que é o consentimento, a autoestima e autocuidado, a gente ajuda ela a se proteger contra esse tipo de violência, tá? Aliás, a gente ajuda a proteger contra violência sexual e contra todas as violências, né, uma série de outras violências, tá? Quando a gente fala de educação sexual, a gente também ajuda a fortalecer esse indivíduo, tá? Então, a gente diminui as chances dessa pessoa se envolver numa relação abusiva no futuro, né, dela ser o pivô de uma relação abusiva, porque quando a gente fala de relações abusivas, a gente normalmente falta consentimento, falta autoestima, falta autocuidado, né, todas essas questões. A gente, indiretamente, ajuda a resolver questões, diminuir, né, feminicídios, por exemplo, porque a gente ajuda a trabalhar, inclusive, a saúde mental de homens e mulheres, né, porque a gente, historicamente, tem uma questão de que homens falam muito pouco e lidam muito pouco com os próprios sentimentos, né, o homem aprende que ele não pode chorar, que ele não pode demonstrar emoções, que ele não pode demonstrar fraquezas, né, então ele acaba, assim, muito mais difícil para o homem lidar com os sentimentos, né, do que as mulheres. Então, a gente tem aí números alarmantes, se a gente for pensar, o número de suicídios é muito maior entre os homens, o número de homicídios são, né, mais causados por homens abusam muito mais de uso de drogas e de álcool, então a gente tem aí questões muito importantes relacionadas à saúde mental dos homens, e que quando a gente tem lá desde o começo uma educação sexual que fala sobre sentimentos, que fala sobre respeito, sobre autocuidado e todas essas outras questões, a gente ajuda a prevenir essas questões nesses homens, tá? Eu tô checando aqui, se tiverem perguntas ou qualquer coisa, podem me mandar aqui, tá, gente? Não precisa esperar ao final ou eu terminar de falar, não, que aí eu vou tentando responder conforme a gente vai seguindo para ser um bate-papo mesmo, tá? E não só aqui eu falando e vocês só ouvindo. Mas vamos lá. Então, quando a gente pensa que todas essas questões estão relacionadas à sexualidade, né, enfim, tudo isso que eu disse, lidar com sentimentos e todas essas outras questões, se a gente pensa que a educação sexual ela tem que começar só na adolescência, vocês concordam que é muita informação, né, para a gente trazer para o adolescente que já está, inclusive, numa fase de muitos conflitos e de muitas informações ali, né, hormônios e tudo mais? Então, é muito complicado quando a gente espera chegar nessa idade para conversar sobre isso. Né? Eu costumo brincar com os pais que, assim, se você não ouviu ou não deu abertura para o diálogo para o seu filho quando ele era criança, quem não vai ouvir, não vai te dar abertura para o diálogo agora na adolescência vai ser ele. Né? Não adianta você passar
a infância inteira, né, sem ouvir, sem respeitar as vontades dessa criança, e chegar na adolescência você querer que ela sente e ouça o que você tem a dizer, tá? Porque ela aprendeu, ela vai aprender a lidar com você da mesma forma que você ensinou ela, que você lidou com ela a vida inteira. Então é muito complicado a gente esperar chegar na adolescência para tratar desse assunto, tá? Até porque quando a gente fala de adolescência, basicamente o que vem na nossa cabeça é reprodução, ensinar reprodução e ensinar o uso de camisinha. Né? E a gente acaba fechando os olhos para todas as outras manifestações da sexualidade que estão acontecendo o tempo inteiro, que acontecem em casa, que acontecem na escola, né? A gente finge que aquilo tudo não tá acontecendo e só fala assim, ó, filhão, usa camisinha, né? E isso é muito pouco efetivo, porque falta a gente falar dos aspectos mais importantes da manifestação da sexualidade, principalmente quando chega nessa fase, né? Que é falar de sentimento, que é falar das sensações, né, que esse jovem começa a ter, porque ele tem todos esses hormônios, né, tem as questões, os conflitos e tudo mais que começam a surgir aí dessa idade em que não é nem criança e também não é adulto ainda, né, e principalmente tem muita insegurança, né, muita insegurança quando a gente fala de relações sexuais, tá? E aí aqui a gente tem um gargalo aí imenso, né, e se a gente for pegar os números, a gente tem gravidez precoce, né, cada vez maior, a gente tem um número absurdo de HIV que está subindo, né, se a gente pegar de 2010 para cá, a gente teve um aumento de 21% dos casos de HIV, né, que assim, é alarmante, né, se a gente pensar que a gente tem informação, que a gente tem acesso à informação, a maioria, né, é claro que a gente tem uma população imensa que ainda não tem, mas boa parte das pessoas tem acesso a essa informação e o número de HIV continua subindo, né, o número de STs, então nem se fala, a gente teve um surto aí de sífilis, né, que era uma doença que nem era mais para existir hoje, né. Mas por que isso tudo acontece, né? Porque a gente não trata do principal quando a gente fala com o adolescente, né? A gente dizer usa camisinha não funciona. Por que não funciona? Primeiro porque esse adolescente, ele não pode transar. Ele não é liberado socialmente para transar. Então, ele não tem aonde fazer isso. Né? O adolescente, normalmente, quando ele vai ter uma relação sexual, ele normalmente é uma relação que é rapidinha, é escondida, né? Porque ninguém pode ver, então, ou acontece no quarto de casa, mas muito rápido para os pais não perceberem, ou acontece na escola, ou acontece na rua, né? Ela vai acontecer aonde o adolescente tiver uma brecha, né, para que ela aconteça. Então, normalmente ela é muito rápida, né? Ela é rápida e ela é sempre vigiando ali para que nada, né, para que ninguém seja pego no flagra, ainda mais agora se a gente pensar essa era aí de celulares e tudo mais, e vídeos rodando por aí, né? Existe uma preocupação ainda maior de que ninguém veja, de que ninguém filme, enfim, né? Para que não caia na rede e tudo mais. Então, se a gente pensar que as relações se dão dessa forma, né? A camisinha vai ser a última coisa, né? Que esse jovem vai pensar, né? Ele não vai ser uma preocupação para ele, porque ele tem uma série de outras coisas para se preocupar naquele momento. E, além disso, o jovem, quando ele não... O jovem que não usa camisinha, ele tem medo, ele sabe colocar camisinha não é um problema, mas ele tem medo de perder a ereção quando ele coloca camisinha, porque ele não está acostumado a fazer isso, ele não sabe fazer, ele sabe fazer, mas ele, nesse contexto, ele nunca fez, então ele tem medo de perder a ereção, então a camisinha ele não vai pensar nisso, né? Ele vai querer dar ali a rapidinha dele, liberar os hormônios e tá tudo certo. Tá? Então, quando a gente fala disso, quando a gente pensa em todas essas questões, você virar para o jovem e falar para ele assim, olha, filho, usa camisinha, né? Fazer campanha na escola de camisinha, entregar a camisinha na escola, é muito pouco efetivo. Tá? Se a gente não pensar em todas as outras questões que estão relacionadas com a sexualidade. Tá? Só que, né, se a gente for pensar em tudo isso, o que eu acho que é fundamental é a gente aprender a lidar com essas questões, né? Como é que a gente vai ensinar os jovens, ensinar as crianças, falar sobre sexualidade quando a gente não sabe lidar com a nossa própria sexualidade, tá? A gente tem uma série de tabus, uma série de mitos, uma série de crenças que a gente traz, né? Desde muito, enfim, desde sempre, né? A gente tem isso tudo enraizado. E aí é muito difícil a gente querer conversar com a criança, conversar com o jovem sobre esse assunto,
quando a gente mesmo não sabe lidar com isso, tá? Então, eu acho que uma das questões fundamentais para a gente conseguir falar de educação sexual é a gente trabalhar essas questões em nós mesmos. E aí eu estou falando de pais, eu estou falando de professores, eu estou falando de psicólogos, né? Eu estou falando de todas as pessoas que estão envolvidas na educação, na criação, no tratamento daquele ser humano. Tá? Então, se a gente não aprender a trabalhar essas questões que envolvem a sexualidade em nós mesmos, vai ser muito mais difícil a gente querer lidar com a sexualidade alheia. Tá? Até porque a gente tem uma crença muito grande na nossa sociedade que, assim, a criança, quando a gente fala de sexualidade, a criança é muito nova para aprender, né? Só que o adulto, ele já deveria ter aprendido, né? Então, ninguém ensina, ninguém conversa sobre isso. Né? É um tema que é tão complexo que não existe uma área específica que esteja responsável, vamos dizer assim, pela sexualidade. Então, a sexualidade ela não é da psicologia, a sexualidade não é da medicina, a sexualidade não é da biologia, né? Essa área, na verdade, é tipo terra de ninguém, a gente brinca, né? Porque não tem um profissional, não tem uma profissão, né? É claro que agora, né, quando a gente fala de sexólogos, né, e a sexologia que é bem específica, mas a gente não tem, assim, essas profissões, faculdades, universidades que formem pessoas, assim, na graduação, tá? Então, eu acho que essa é uma questão principal, quando a gente fala de educação sexual, é a gente aprender a trabalhar a nossa própria sexualidade, né? Eu atendi por algum tempo, né, mulheres e eventos, né, com recém-casadas ou com mulheres que iam, né, se casar, e eu percebi que, assim, é extremamente raro mulheres que falam sobre a própria sexualidade com seus parceiros, né, então muitas vezes as mulheres, elas estão infelizes nas relações, e os homens também, mas elas não conversam sobre isso, né, é um tema que é tão tabu que muitas vezes a conversa não é nem com o parceiro, nem com ela mesma, esse tipo de conversa acontece, né? Porque é um assunto que é extremamente tabu, a gente cresceu com uma série de tabus relacionados à sexualidade, né? As mulheres especificamente, não sabem lidar com o próprio corpo, não conhecem o próprio corpo, né? A gente aprendeu a não conhecer o próprio corpo, porque a mulher desde pequenininha foi ensinada que, né, até quando ela ia fazer xixi, ela não podia pôr a mão, ela tem que passar bastante papel higiênico ali para não encostar, porque é suja, porque é feia, porque a mulher tem que fechar sempre a perna, né? A gente não aprendeu a lidar com o nosso corpo, né? Desde muito cedo. E o homem também. Quando a gente fala, inclusive, de adolescência, apesar de todas as questões, né, do tanto que eu acho que a gente evoluiu como sociedade, a gente ainda tem uma série de tabus e coisas que a gente traz ali do patriarcado, de que o homem, ele precisa, né, querer pegar todas, ele precisa, enfim, né, ser o pegador, o garanhão, querer sexo o tempo inteiro, e a mulher é o contrário, né, a mulher não pode, a mulher precisa se guardar, né, porque senão o homem vai querer usá-la, né, a gente ainda tem esse conceito, né, então, isso é muito complicado, isso é insalubre tanto para as mulheres quanto para homens, né, desculpem que o lixeiro passou aqui, não sei se deu para ouvir, mas enfim, a mensagem que eu queria passar é essa, né, de que a gente precisa repensar quando a gente fala de educação sexual, porque a gente precisa entender o que é sexualidade e quais são as manifestações da sexualidade, tá? A gente tem que tomar muito cuidado com as informações que a gente reproduz, né? Muitas vezes, por falta de conhecimento, a gente reproduz informações erradas, né? A gente traz conceitos que não existem, e aí a gente tem um problema muito sério, aí, um gargalo muito sério, porque às vezes coisas que são extremamente importantes, que a gente deveria dar atenção, a gente passa batido, como se não fosse importante, como se nada, enfim, aquilo quisesse dizer nada, e ao mesmo tempo coisas que a gente deveria ficar de olho, que a gente deveria estar atento, a gente também deixa passar batido, né? E às vezes coisas que são normais, coisas do dia a dia que poderiam acontecer, a gente faz às vezes né, uma coisa imensa. Enfim, então é isso, acho que eu já falei bastante.
Não sei se eu consegui abranger tudo que a expectativa, né, de vocês em relação à educação sexual. E agora eu queria ouvir um pouquinho, né, de vocês, o que se realmente né, era isso que vocês estavam esperando que eu trouxesse de conteúdo, se tem alguma informação que vocês gostariam né, que a gente discutisse aqui, algo que vocês consideram importante relacionados à educação sexual, seja na escola, seja na família, seja, enfim, né, da nossa própria sexualidade, da sua própria sexualidade. Enfim, queria que a gente desse início aí a esse bate-papo, né? Vou esperar e vou aguardar aqui os comentários de vocês. Vamos lá? Ninguém tem nenhuma pergunta, nada para falar sobre o tema? Se a gente não tiver, se ninguém tiver nenhuma informação, nada, aí eu posso já encerrar a live, né? Porque eu acho que o conteúdo que eu, né, gostaria de passar já foi transmitido. Então, vamos lá, se alguém tiver alguma informação, vou esperar mais um pouquinho para responder. Eu tô vendo que tem gente chegando agora, né? Eu vou só dar uma breve resumida aqui do que foi dito para quem está chegando agora. A gente falou basicamente sobre os conceitos de sexualidade, né, e o que envolvem a sexualidade, o que é a educação sexual, basicamente. E aí, se eu pudesse, tiver uma mensagem que eu gostaria de transmitir, é essa, de que cuidem e trabalhem a própria sexualidade de vocês, né? Busquem informações, busquem conteúdos relacionados à própria sexualidade para que você consiga lidar e trabalhar com a sexualidade alheia, seja você pai, seja você professor, seja você profissional da saúde. Tá? Acho que a sexualidade está ali entre os 10 pilares mais importantes para a qualidade de vida do ser humano, né? Isso segundo a Organização Mundial da Saúde. Então, é um fator extremamente importante aí para a gente trabalhar. Tá bom? Bom, acho que é isso, então. Eu vou encerrar, já que ninguém tem nenhuma dúvida, nenhuma pergunta a fazer. Eu gostaria que vocês deixassem os comentários de vocês. Aqui tem uma pergunta, né? Falando como... que você deve responder muito, quando devemos começar a falar sobre sexualidade com crianças. Então, isso é um fator assim, eu acho que falar sobre sexualidade a gente tem que falar sempre, tá? E falar sobre sexualidade não tem a ver com especificamente, quando eu falo de crianças, né? Não tem especificamente falar sobre corpo ou nada do tipo. Eu acho que a gente tem que trazer abertura para a criança, né? Isso assim, eu vou dizer a partir dos 2 anos, que é quando a criança começa a entender, né, a conversar um pouco mais. Então, nesse momento, eu acho que a gente já tem que trazer informações relacionadas ao corpo, né? Eu acho muito engraçado, a gente tem a musiquinha da Xuxa, né, que é cabeça, ombro, joelho e pé. Então, a gente pula, né, pula bumbum, pula pipi, pula tudo, né? Então, a gente muitas vezes não fala sobre isso. Então, eu acho que a gente tem que tratar as partes do corpo, especificamente, como a gente trata todos, né, quando a gente fala de partes íntimas, né? Como a gente trata todas as partes do nosso corpo, né? A gente precisa ensinar para a criança, eu acho muito importante a gente ensinar para a criança o que é íntimo, o que é partes íntimas, né? Ensinar os nomes das partes íntimas, isso é muito importante. Às vezes a criança chega na adolescência achando que é florzinha que chama, né? A gente não ensina o nome certo ali para ela, então acho que isso é uma coisa muito importante que a gente precisa fazer, falar sobre o corpo, né? Falar sobre consentimento a gente pode falar desde sempre, então desde os 2 aninhos, quando a gente dá banho na criança, a gente já pode ir falando isso para ela, olha, aqui é só a parte íntima, aqui é só você que mexe, né? Ninguém mais pode mexer ali, né? Diferente de limpar, de examinar, é muito diferente de mexer, né? Desse conceito de mexer. Então, eu acho que todas essas questões a gente já pode começar a falar a partir dos 2 anos, né? E aí a gente falar sobre não só falar sobre corpo, mas a gente começar a ajudar a criança a expressar os próprios sentimentos, né? A criança, às vezes a gente tem uma mania de falar que
tudo a criança está fazendo birra, né? Então a criança chora, tá fazendo birra, né? Tudo a criança está fazendo birra. E a gente não ensina para ela o que ela está sentindo, né? Então muitas vezes a criança não sabe o que ela sente, né? Ela faz birra, mas a gente não diz para ela que ela está frustrada com aquilo que ela queria e não conseguiu, a gente não fala que ela está com raiva, né? Porque o amiguinho não quis deixar ela brincar, a gente não fala que ela está magoada, enfim, a gente não nomeia sentimentos, né? E é extremamente importante para a criança saber nomear os sentimentos, entender o que ela está sentindo, até para ela poder lidar com isso, né? Ensinar ela a lidar com esse sentimento, né? Eu vejo muito o canal da Mais Psicólogos e tem informações que eu acho bárbaras, que são muito com os valores que eu acredito, né? Que assim, a forma como a gente educa a criança, a gente está ensinando aquela criança a lidar com ela mesma, né? Então, os julgamentos que a gente faz da criança são os julgamentos que ela vai fazer de si mesma na vida adulta. Então, a gente precisa tomar muito cuidado com a forma como a gente lida com essa criança, porque a gente está passando uma mensagem aí para ela, né, que está completamente relacionada com a sexualidade dela, né, que é a forma como ela vai se pôr no mundo quando, né, desde sempre, e é como ela vai se formar aí quando ela se tornar um adulto, tá? Aqui o Rodolfo está me pedindo para comentar um pouquinho da Que Tabu é Esse, né? Na verdade, eu tenho um Instagram que chama Que Tabu é Esse. Então, se vocês tiverem curiosidade de seguir, é um Instagram que eu falo bastante, né, de sexualidade em geral, mas eu falo basicamente sobre educação sexual e sobre prevenção de violência, né, e abuso infantil, porque, enfim, é um tema que me preocupa bastante, né, principalmente porque eu tenho acompanhado muitas mulheres e tenho visto quanto muitas questões que a gente traz na vida adulta estão relacionadas com todos esses tabus e muitos abusos que aconteceram na infância e que passaram despercebidos, né, pelos cuidadores. Então, se vocês puderem seguir, ele andou congelado aí por um tempinho, porque eu estou voltando de licença maternidade, eu fiquei afastada aí por um período, meu bebê nasceu tem pouco tempo, né, ele tá agora com 5 meses, então agora que eu estou voltando mesmo, ele ficou ali congelado, mas é um Instagram que eu tento trazer muitas informações de sexualidade, principalmente temas que são tabus, né? Tema que a gente não fala, e infelizmente fala cada vez menos. Às vezes eu acho que a gente está falando mais, às vezes eu percebo que a gente está falando cada vez menos desses temas. Deixa eu ver aqui, o Rodolfo está me dizendo como que a gente faz para equilibrar quando ensinamos sobre os sentimentos para a criança, mas na escola ela é podada. Então, na verdade, assim, é muito complicado quando a gente fala de escola e família, né? Porque muitas vezes a gente tem uma crença de que aquilo que a gente ensina na escola tem que ser aquilo que a gente ensina em casa tem que ser reproduzido na escola, né? Então a gente às vezes pensa assim, eu ensinei isso aqui em casa, então a escola precisa fazer da mesma forma, né, para que faça sentido para a criança, para que ela entenda que é assim, porque eu estou passando essa mensagem, a escola está passando uma mensagem igual. E sim, isso faz muito sentido. Porém, quando a gente tem uma forma diferente de educar e de lidar na escola, na verdade, a criança vai ter isso não só na escola, ela vai ter isso o tempo inteiro. Porque a forma como os pais lidam com uma determinada questão é diferente da forma como os avós vão lidar, é diferente da forma como o tio vai lidar quando ela estiver com o tio, é diferente da forma como os amiguinhos do condomínio vão lidar com aquilo. Então, no final das contas, eu acho que assim, os ensinamentos que a criança traz em casa, ele é muito poderoso, né? Quando os pais, e aí eu vou falar os pais, mas o papel principalmente da mãe, né? Não querendo ser, enfim, machista nem nada do tipo, mas existe uma questão, acho que até vocês como psicólogos podem dizer isso melhor do que eu, né? Mas é muito forte, né? O papel da mãe, né, na formação daquele indivíduo. E as informações que a mãe traz são muito importantes, que os pais trazem, são muito importantes né, e ajudam a nortear valores, mas ela também vai entender que nem sempre é igual, né, que na escola vai ser diferente, e isso não necessariamente é ruim,
né? Muitas vezes a criança aprende a lidar com isso, ela consegue, inclusive, ter resiliência, né? Para aprender a entender que na escola que em casa é de um jeito, mas na escola é diferente, mas tudo bem, aí ela vai formando os valores dela ali, né? Ela vai descobrindo que, assim, na escola é diferente, então aqui eu preciso lidar de uma forma diferente, né? Porque não é como a gente faz na minha casa. Então, isso também pode ser algo positivo, né, para a criança. Ela entender que são duas formas diferentes de lidar com aquela situação e como que ela vai ter jogo de cintura para conseguir fazer isso, tá? Poliana, então, o meu Instagram é Que Tabu é Esse? Tá? Tudo junto, sem o arroba, né? Que tabu é esse? Sem o acento no E. Enfim, então, eu acho que é basicamente isso, assim, eu vou confessar que eu tinha esse medo muito grande, eu tenho meu filho mais velho tem 5 anos, e quando ele entrou na escola, para mim foi uma questão extremamente difícil, porque eu achava que a escola tinha que lidar com aquilo do mesmo jeito que eu lidava em casa. Aconteceu inclusive um episódio em casa, na escola, na época, eu tinha acho que 2 anos e meio, que a professora, na época, por algum motivo ali, resolveu separar as crianças. Então, numa mesa ficavam os meninos e na outra mesa ficaram as meninas. Eu descobri isso assim, meio que numa conversa com meu filho. Essa é a mesa dos meninos. Eu, como assim? Não, porque os meninos ficam numa mesa, os meninos ficam na outra. Nossa, e aquilo me deixou transtornada, porque como que a escola faz isso, né? Porque a escola não pode ensinar esses valores, né? Eu ensino coisas totalmente diferentes em casa, e aí como é que a escola chega e passa essa informação? Na época, eu lembro que eu fui até a escola, conversei com a diretora, reclamei, achava um absurdo a professora lidar com essas questões, porque os meninos eram muito difíceis, as meninas eram muito cheias de nhenhenhé, então a professora simplesmente resolveu separar. Achou que assim seria mais fácil lidar com eles. Isso para mim foi uma questão muito forte. Foi muito difícil, assim, entender que a escola, né, enfim, não estava fazendo ali da forma como eu acreditava que era a melhor forma de educar sexualmente, tá? Porque aí, quando a professora faz isso, ela está educando sexualmente. Inclusive, quando ela não tem essa intenção, ela está educando. E aí eu comecei a perceber que, assim, alguns valores que eu ensinava para os meus filhos, do meu filho na época, né, ele entendeu, né, que em casa era assim, mas que na escola não necessariamente era do mesmo jeito, né? Teve até um episódio dele chegar um dia da escola falando que o amiguinho disse que ele era menina porque a escova de dente dele era rosa, né? E aí eu fiquei meio assim, falei, meu Deus, agora ele vai querer trocar a escova de dente, né? E aí ele falou, eu falei para ele, mamãe, que rosa é só uma cor, né? E tudo bem, mas mesmo assim ele continuou me chamando de menina. Eu falei, mas e aí, filho? Ele, mas aí eu falei para ele que não era e tudo bem, tipo... Então, ele não deu muita importância, né? Então, apesar dele ter visto isso na escola de uma forma diferente do que ele aprendia em casa, nesse momento ele entendeu que, né, a forma como ele aprendeu em casa, tudo bem se o amiguinho não fizesse da mesma forma, né? Mas já aconteceram coisas dele achar que a forma como ele aprendeu na escola é que era certa. E ele até fala para mim algumas vezes, não, mas a minha professora não fala assim, minha professora fala assado. E aí ele está criando ali a personalidade dele com a sexualidade própria dele, né? Que não necessariamente é espelho da minha, e não necessariamente é o espelho daquilo que eu acredito, né? Às vezes ele traz informações que não eram as informações que eu queria ter passado, mas que indiretamente, de uma forma informal, foram as lições que ele aprendeu, tá? E que não necessariamente são ruins. Então é isso, né? Espero que eu tenha esclarecido, Rodolfo. Não sei se deu para você entender, né? Enfim, a forma como a gente transmite essas informações para a criança. Vamos lá, gente. Alguém tem mais alguma pergunta? Que legal, recebendo várias mensagens aqui de apoio. Fico muito feliz de ver vários rostinhos conhecidos aqui também. Muito legal, fico muito feliz de ver as pessoas aqui acompanhando o meu trabalho. Eu estou agora nesse retorno, além da minha página, né, agora no Instagram, que, né, estou retomando ela agora com esse retorno da minha licença. Eu tenho desenvolvido cada vez mais projetos para escolas, falando sobre educação sexual, palestras e bate-papos com pais,
para que a gente ajude os pais a lidar com os filhos, né? E nessas escolas também lidando com professores e com pais, enfim, e atendimentos, né, individuais e tudo mais. Então, se alguém tiver interesse, quiser conversar comigo, pode mandar mensagem ali no privado. Eu vou ver aqui com o pessoal da Mais Psicólogo se eu consigo, se depois eu posso deixar algumas informações, deixo na minha página, mas apesar que eu tenho tudo ali na página, quem tiver interesse em seguir, segue lá minha página no Instagram. Tem a página aqui no Facebook também, mas eu confesso que o Instagram ele é mais efetivo, eu costumo colocar conteúdos com mais frequência, tá? Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Obrigada mais uma vez pela oportunidade de estar aqui. E uma boa noite aí para todos. Tá bom? Um beijo grande. Tchau, tchau.